Irmãos, a gente está hoje na terceira mensagem de uma série chamada Semente. A gente tem estudado durante todo esse mês de março a importância e o princípio da igreja nas casas. Porque a igreja, nos templos, a gente está muito acostumado a viver já. Eu sei que você já tem o hábito, talvez desde pequeno, aí é um culto, como esse, um culto de domingo. Mas a gente tem dificuldade em participar de uma celebração, de um tempo de igreja, nos lares, como é um dos princípios que a gente acredita como IBM, né? Durante esse último mês, irmão, na verdade esse início de ano, a gente tem sido maçante em relação a esse princípio, porque realmente é uma chave que precisa ser virada nos nossos corações e nas nossas mentes. E hoje, essa mensagem é uma mensagem muito importante para isso. Por quê? Porque a gente vai falar, talvez, sobre um dos fatores mais difíceis de uma igreja que vive a realidade dos pequenos grupos, como a gente vive. Então, hoje e domingo que vem pela manhã, eu vou estar falando sobre multiplicação. Ontem, na verdade, acho que foi ontem mesmo, né, o Thalisson aqui veio me perguntar, a gente estava no restaurante, ele falou, pastor, por que hoje você precisa multiplicar, cara? Por que... Você já se questionou isso? Eu sei que tem gente que não quer nem mandar foto do GC com medo de multiplicar. O pessoal não manda foto não, porque o pastor vai ver que está grande e vai querer multiplicar, cara. Então eu já estou ligado nessa estratégia, irmão. Já nem adianta mais. A multiplicação é um desafio e a gente tem esse questionamento. Essa mensagem de hoje, ela vai falar sobre a nossa vida particular e a nossa vida como igreja, sabe? Por exemplo, quem não teria um questionamento para fazer para Deus? Você consegue pensar assim, em uma pergunta que você gostaria de fazer para Deus? Tipo, quando eu estiver com Deus, eu tenho tal pergunta para fazer para Ele. Quem tem uma pergunta para fazer para Deus aí? Levanta a mão aí. Quem tinha vontade de perguntar um negócio para Ele? Levanta a mão. Eu também tenho, irmão. Tem um monte de pergunta que eu queria fazer, sabe? Talvez, o dia que eu estiver face a face com Ele mesmo, tivesse cara a cara, talvez essas perguntas nem sejam mais necessárias, né? Tipo quando o assunto passa, não tem? Você quer perguntar alguma coisa, você fala assim, não, deixa para lá, já passou, já nem tô com mais, já nem tenho mais essa dúvida. Mas o dia que eu estiver com Deus, cara, tem uma pergunta que eu quero fazer, sabe qual? Deus, por que o Senhor criou os marimbondos, cara? Você já se questionou por que os marimbondos existem, cara? Irmão, marimbondo, cara. Ontem eu estava lá no sítio e tinha 2 casas de marimbondo dentro do banheiro. Uma estava em cima da lâmpada. Eu fui lá matar. Fui lá quebrar a casa dos marimbondos lá, né? Cheguei lá, peguei uma vassourinha, fui lá fazer minha missão, tirar a casa dos marimbondos. Eu fui lá cutucar. Não dá para eu bater direto, que era a lâmpada, né? Então o que eu fiz? Tentei derrubar a casa. Quando eu tentei derrubar a casa, o que aconteceu? Irmão, ele não fez nem curva. Ele não fez curva, ele veio direto na minha cara, assim, ó. Pau! E me picou bem aqui, ó. Quando eu estiver dando abraço, você vai ver aqui, ó. Tem uma mordidinha de marimbondo bem aqui na minha testa. E eu fiquei pensando, Senhor, por que existe o marimbondo? Se fosse esse negócio de pólen, do pólen e tal, essas coisas, deixa para as abelhas fazerem, as abelhas pelo menos dar mel pra gente, né? Marimbondo não, marimbondo, rapaz. Você não consegue nem matar os bichos, cara. Você pisa no marimbondo, aí você fala assim, pronto, pisei. Está morto. Você voltar 2 minutos depois, ele ressuscitou. Eu nunca vi disso, cara. Você volta, está lá, ele preparado para outra. Mas eu fiquei pensando, o que faz aqueles marimbondos quererem defender com tanto ódio assim? Que o marimbondo é um bicho que sintetiza o ódio, né, cara? Com tanto ódio a casa deles. Porque eu vi também um monte de casa abandonada, pô. E aquelas casas que estavam abandonadas, elas eram frágeis. Elas quebravam com qualquer coisa. Se você encostasse, elas estavam secas já. Então o que fazia eles defenderem não era a casa. O que fazia eles defenderem era a multiplicação. O que fazia eles lutarem não era a estrutura que eles tinham criado.
mas eram os filhos que estavam sendo gerados ali dentro. E eles estavam preparando tudo para que no final houvessem novos maribondinhos. Olha que benção. E aí eu que ia ter que dar conta deles. Irmão, a multiplicação existe onde existe vida. Onde a vida, a multiplicação. Ainda que seja na base do milagre, sabe? Mas onde a vida, a multiplicação. Vou te dar um outro exemplo. Uma mãe que está gerando seu filho. Irmão, você já parou para pensar, para reparar o quanto as mulheres protegem a barriga quando estão, com filho? Por exemplo, França agora que está conseguindo alcançar a minha barriga. Eu cheguei primeiro, mas ela, qualquer coisa, a mãe já faz assim, ó. Já se fecha, mas ela não fecha o rosto. Quando alguma coisa vai acontecer com a gente, tapa o rosto, né? A mãe não, ela tapa a barriga. Ela não se importa que alguma coisa caia no rosto dela. Ela tapa a barriga, porque ela sabe que ali está a sua descendência. Ali se concentra o seu amor, ali é o amor se multiplicando, irmão. E Deus trouxe isso como princípio para a gente, como uma ordem para a gente. Abra só a sua Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Você pode ler comigo? Vamos lá, está na projeção ali, ó. Deus os abençoou e lhes disse: encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais. Bota na primeira parte, por favor, de novo, Bia. Eu só queria que você guardasse essa primeira frase comigo. Essa primeira ordem do Senhor. Sejam férteis e multipliquem-se. Você pode falar comigo? Vamos lá? Sejam férteis. E assim, sem forçar nem um pouquinho a barra, sem nenhuma forçação de barra, eu consigo ver esse princípio se aplicando à nossa vida como igreja também. O que Deus está falando aqui é para Adão e Eva crescerem, avançarem, multiplicarem. Está falando para uma família. Mas em vários momentos da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, você vai ver Jesus e seus apóstolos nos comparando com uma família, nos chamando de família, família do Senhor, irmãos em Cristo. Então, os princípios que se aplicam a uma família literal, como nós conhecemos, uma família de sangue, também se aplicam à nossa família espiritual. Também se aplicam à nossa realidade como igreja. Portanto, sendo família espiritual, que a gente permaneça nesse mesmo propósito. Qual? A fertilidade e a multiplicação. Essa é a realidade, assim. Essa é a realidade que a gente precisa entender. A multiplicação não é a nossa estratégia. A multiplicação é o nosso objetivo. Então, por que eu multiplico? Porque, na verdade, eu fui chamado para isso. Esse é o meu propósito final. A vida, a fertilidade, ela resulta em multiplicação. É uma consequência natural da vida. E se é uma consequência natural da vida, o que impede a gente de fazer isso? Essa mensagem tem duas partes. O que nos impede e o que nos motiva a crescer. E aí você pode aplicar isso à sua vida pessoal também. Isso vai estar falando sobre você como indivíduo, vai estar falando sobre você como família, e vai estar falando sobre você como igreja também. Quem faz parte dessa igreja, dá um amém aí. Então está falando com você, irmão. O que tem nos impedido de crescer? O que tem nos impedido de multiplicar? Porque o único crescimento que existe saudável é a multiplicação. Não estou falando só nem de crescer, estou falando de discípulos. Estou falando de gerações. Porque aquilo que você ouviu de mim, Paulo falando a Timóteo, você vai transmitir a homens fiéis que vão transmitir ainda a outros. Essa multiplicação, esse discipulado, o que tem impedido a gente de viver isso? Então eu quero pensar duas coisas com você. Primeiro, o que nos impede de multiplicar? E aí eu estou falando sobre GC também. E o que nos motiva a multiplicar? Uma coisa que nos impede muito, irmão, de maneira geral, é o medo de crescer.
A gente tem medo de crescer. Por exemplo, a gente tem saudade da nossa infância. Quem tem saudade da infância, dá um amém aí. Tem saudade? Né? Época da infância, irmão. Sem um boleto para pagar. Sem um cartão de crédito, irmão. Arrumando uma pitulinha para jogar na hora do recreio, cara. A gente tem saudade do cheiro. Eu tenho saudade, sabe o que eu tenho saudade? De quando eu estava aprendendo a tocar violão, cara. Eu tenho uma saudade disso. Os meus amigos, a gente na frente da casa da minha avó, eu tocando hardcore, irmão, com 4 notas. E todo bobo, porque eu não precisava mais olhar para a cifra. Essa é a realidade. A gente tem saudade da nossa infância. A gente romantiza o pequeno, o ser pequeno. E ser pequeno é importante. Mas ser pequeno é o início para que a gente cresça. Para que a gente assuma novas responsabilidades. Para que a gente assuma novos desafios. O medo tem nos impedido de avançar. Por isso que tanta gente... Você para pensar na igreja. Para pensar assim. Não sei se isso aconteceu com vocês. Mas geralmente, as pessoas se perdem nas transições da igreja. Uma criança que não quer ir para os adolescentes. Um adolescente que não quer ir para os jovens. Um jovem que não quer ir para a reunião dos casais, MCM, homens. Rapaz, a gente como homem é tão frouxo que a gente tem nem sigla, né, cara? A gente fala da MCA, né, MCM. Vamos nos unir aí, os homens da igreja, amém? Ih, meu Deus do céu. Que isso? Eu me senti na torcida do Botafogo agora, irmão. Vamos nos unir como homem da igreja, amém? Amém. Aí sim, irmão. Aí sim. É uma fase das pessoas que já estão ali na fase adulta, mas que têm dificuldade, por exemplo, em ir para a terceira idade. Não querem falar assim, não quero ir para a terceira idade. Irmão, você não sabe a bênção que é você poder participar da terceira idade, irmão. Esse pessoal da terceira idade é muito mais animado que o jovem, rapaz. Dá uma coça em black aí depois aí. Isso quer dizer que Deus te abençoou durante uma vida inteira, irmão. A gente precisa transicionar. A gente precisa entender as estações que a gente está vivendo como pessoa, mas também como igreja. Deus fez você para crescer, amém? Deus fez a sua família para crescer. Deus fez a nossa igreja para crescer. Então não tenha medo. A multiplicação, o crescimento é uma consequência da saúde. Se você está saudável, você cresce. Se a gente está saudável, se uma igreja está saudável, se uma empresa está saudável, o que acontece com ela? Ela cresce, irmão. Ela cresce. Domingo que vem, a gente vai estar aqui de manhã, 10 horas da manhã. Eu estou esperando todo mundo que faz parte de um GC, vestido com a roupa, com a blusa aí da sua rede, irmão. A gente tem 3 redes, depois, se você não sabe sua rede, procura saber. Mas para todo mundo vir assim, vestidão mesmo, sabe? Estilo gincana. Mas não vai ter gincana, não. É só para poder te marcar uma presença, fazer uma festa animada. Vermelho, verde, amarelo, todo mundo aqui celebrando. O que a gente vai celebrar aqui, não são os números. O que a gente vai celebrar aqui é a saúde. Porque um GC que multiplica, significa que ele foi um GC saudável. Que ele recebeu pessoas, que ele cuidou dessas pessoas, que ele treinou novos líderes, que ele preparou. E agora ele está celebrando essa saúde. Ele está celebrando essa saúde. Porque quando a gente fala, irmão, a gente tem como alvo para esse ano, você já sabe disso. E domingo que vem eu vou falar sobre o alvo para os próximos 5 anos. Mas vou deixar para domingo que vem só para você ficar curioso. A gente tem como alvo ainda esse ano alcançar 80 G6. 80 G6 são 800 pessoas sendo cuidadas, irmãos. Você consegue pensar nisso? 800 pessoas, não são 800 pessoas largadas. 800 pessoas tendo alguém do lado dele ali perguntando, cara, como é que você está? Como é que foi a sua semana? Eu quero orar por você. Essa é a cultura que a gente está querendo viver.
Essa é a realidade que a gente está querendo viver. Porque o diabo colocou uma mentira no nosso meio. Qual é a mentira que o diabo coloca? De que Deus se importa mais com a qualidade do que com a quantidade. Isso é mentira, irmão. Sabe por que é mentira? Porque tinham 12 apóstolos, um na verdade tinha até, nem estava mais lá, que era Judas. 11 apóstolos e 5.000 pessoas se converteram. De uma vez só. Mais de 5.000, porque só quem foi contado foram os homens. Então mais de 5.000 pessoas se converteram. E você acha que Deus não está preocupado com a quantidade de pessoas que a gente alcança? Você acha que Deus não está preocupado com a quantidade de pessoas que são transformadas pela mensagem que a gente carrega? Mateus capítulo 13, versículo 33. A Bíblia fala assim: e contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. Volta aí, por favor, Bia. Qual foi a quantidade de farinha que foi transformada pelo fermento? Qual foi? Dá uma olhada ali, ó. Qual foi? Fala comigo, vai. Uma grande quantidade. O reino de Deus é como um pouco de fermento que transforma uma grande quantidade que está ao seu redor, irmão. Então entenda uma coisa. O diabo está colocando um monte de frase bonitinha para a gente tratar como evangelho. Mas Deus se importa com quantas pessoas são salvas, irmãos. Mas a gente tem medo de crescer. A gente tem medo de descentralizar. Porque a gente quer tudo no nosso campo de visão. Tudo sobre o nosso controle. Irmão, chega uma hora que o pastor não tem mais controle. Pô. Vai acontecer reunião que o pastor está nem sabendo. Vai ter gente ensaiando. Fala assim, tem um pessoal ensaiando aí. Pô. Isso é ser igreja. Pô. O pastor não é dono da igreja. O pastor é o líder. Eu estou aqui, irmão, para incentivar vocês a viverem aquilo que Deus quer que vocês vivam. Vocês são sacerdotes do Senhor. Vocês foram capacitados por Deus. A gente está debaixo de uma visão. E a gente vai empurrar o carro na mesma direção. Quem estava lá no retiro, quem foi no dia de membro hoje, sabe. A gente vai empurrar o carro no mesmo sentido. Mas não dá para a gente centralizar tudo. Isso é uma coisa que tem impedido a gente de crescer também, de multiplicar. Porque, por exemplo, trata os filhos. A gente não tem controle sobre os nossos filhos, irmão. Você tem controle total dos seus filhos? Não tem não, pô. E conforme eles vão crescendo, sabe o que você vai fazendo? Vai perdendo o controle. Tem um período que você puxa pela orelha e leva o PPD, pô. Mas tem uma hora que não dá mais. Você já perdeu o controle. Isso é resultado do crescimento. Todas as vezes que os homens tentaram centralizar, tiveram problemas. Inclusive em Babel. Lá no livro do Gênesis. Capítulo 11, versículo 4 a 8. Do versículo 4 a 8. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor, o que o Senhor fez? Me ajuda, o que o Senhor fez? Dispersou dali por toda a terra. Repara, no versículo 8, a Bíblia fala que o Senhor dispersou. E lá no versículo 4, lá no início do texto que a gente leu, dá uma olhada aí, por favor, bota aí, Bia. O objetivo dos homens era construir uma torre para que eles não fossem espalhados pela face da terra. Você está conseguindo ver o quanto a gente quer centralizar tudo, desde Gênesis? O quanto a gente quer ter tudo aqui, ó. E aí uma igreja, uma família, um povo, uma empresa que vai crescendo, ela precisa ser descentralizada, irmão. Precisa ter o alcance de todos. Todo mundo precisa entender o seu sacerdócio. Todo mundo precisa entender seu pastoreio. Todo mundo precisa se enxergar como uma nação santa, como um povo escolhido. O povo de Israel entendia que Deus era Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que todo o poder estava sobre Jerusalém. E aí vem Pentecostes, que é totalmente o contrário de Babel.
Agora, o povo que estava disperso havia se unido, havia escutado uma só mensagem, na sua língua materna. E eles voltam, irmão. O povo não fica em Jerusalém. Um grupo fica depois de ter se convertido ao Evangelho, mas os outros se espalham novamente. E agora a mensagem estava sendo proclamada em vários lugares diferentes. Uma coisa que nos impede de crescer, nos impede de multiplicar, é a centralização. A vontade de querer ser o detentor do Evangelho. O Senhor dos senhores, o dono da igreja. A igreja só tem um dono, irmão. A igreja só tem um dono. A igreja só tem um pastor. A igreja só tem um. Todos nós estamos aqui a serviço dele. Sabe uma coisa que impede a gente de crescer? O vício em nós mesmos. Sabe por quê? Porque a gente é suficiente, pô. Quem vai no GC, dá um amém. Quem gosta de estar com o pessoal do seu GC, dá um amém. Quem não gosta, não fala nada, irmão. A gente gosta de estar entre a gente, não é? A gente gosta de estar com aquele pessoal ali, irmão, conversando, trocando ideia, falando sobre futebol, falando sobre reino, falando sobre restaurante, falando sobre o lugar para ir, sobre o lugar onde jantar com o marido, com a esposa, falar sobre série. A gente quer falar sobre um monte de coisa, porque a gente quer estar ali, irmão. A gente gosta de estar junto um do outro. E a gente cria um vício, que é achar que a gente já se basta. E a gente faz como Pedro. Pedro, lá no Monte da Transfiguração, em Mateus capítulo 17, versículo 4, ele fala para Jesus sobre isso. Ele fala assim: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Olha que prontidão de Pedro. Só que tinha um problema, irmão. Enquanto eles estavam ali, se você continuar lendo esse texto de Mateus 17, você vai ver que havia um homem lá embaixo do monte, falando com os discípulos de Jesus e pedindo que os discípulos de Jesus curassem, libertassem o seu filho que estava endemoniado e se lançava, quando era endemoniado, no fogo e na água. E aí quando Jesus desce, ele fala: eu tentei levar para os seus discípulos, mas eu não consegui. Enquanto a gente, irmão, está se bastando como grupo, como igreja, como GC, o que for, existe uma sociedade sendo afligida pelo diabo, sendo possuída pelo inferno, e o diabo está usando deles de brinquedo, porque a gente está brincando de ser crente, a gente está brincando de clube, a gente está se fechando na gente. E aí a igreja deixou de ser um lugar de alcance, passou a ser um lugar de manutenção, onde o Ministério Kids serve para cuidar dos filhos que vão nascer. O Ministério de Jovens, Juventude, Jovens Adolescentes, é para tentar fazer com que meu filho não desvie, porque agora eu já não consigo mais fazer ele ir para a igreja. Então a gente vai lá para o pastor de jovens, para o líder de jovens, e fala assim: vai lá, cara, vai lá, cuida do meu filho. Faz alguma coisa para o meu filho vir para a igreja. Irmãos, ser igreja não é ter um ministério de manutenção. Ser igreja é falar sobre alcance, sobre mudar, ser relevante na vida de tantas pessoas. Pedro queria ficar ali, mas Jesus sabia que a missão não era essa. Que havia um povo clamando. Você consegue enxergar hoje um povo em São Gonçalo, irmão, clamando por socorro? E olha que a gente tem igreja demais, cara. Quem demais tem aí igreja. Mas ainda existe um povo. Isso também tem impedido a gente de multiplicar. Sabe por que a gente não quer que nosso GC multiplique? Porque é bom demais estar ali. Já está muito legal. Irmão, no meu GC é uma dificuldade para multiplicar, cara. Por quê? O nosso GC, né, Julinho? Julinho é meu líder de GC, ó. Esse rapaz bonito que está aqui. É o quê? Eu não te zoo, pô. Sabe por quê? No nosso GC tem Melody, cara. Não sei quem conhece Melody.
Mas ela tem um doce evangelístico, cara. O doce se muda o GC. Ela tá lá. Ela vai, posta uma fotinha. Olha o doce que eu tô levando. O GC lota. Aí é mole. Ela posta o doce e o GC tá cheio. Então ninguém quer multiplicar. O pessoal fala, gente, pode multiplicar, mas menos vai ficar no meu GC. Todo mundo quer comer aquele doce na terça-feira. A gente se basta. Mas Deus não nos fez para ficar em cima do monte da transfiguração. Deus não nos fez para ficar estagnados onde a gente está. Como vida, como indivíduo, como família, Deus não nos fez para ficar assim como igreja. Mas o que nos motiva a multiplicar? E agora sim. O que nos leva, o que nos direciona a sermos férteis e multiplicarmos? A sermos vivos e multiplicarmos? O que nos motiva? O amor a Deus e às pessoas é o primeiro fator. Porque Deus escolheu a humanidade para ser salva. Deus levantou os homens. Levantou homens e mulheres para alcançarem outras pessoas. Tito, capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo escreve essa carta. E ele está falando sobre escravos, está falando sobre escravidão a Tito. E ele fala assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens, tão simples, irmão. Abrangeu todo mundo, ó. Todos os homens. Ele está falando sobre escravos. Então, para Tito, provavelmente seria muito difícil enxergar o escravo como um ser humano, sabe? E aí Paulo está destacando, olha, é para todo mundo, inclusive para esse pessoal aí, que você está tendo preconceito. Se a gente ama a Deus, se a gente ama as pessoas, a gente quer ver cada vez mais gente aqui. Irmão, esse tempo já está cheio, amém? Mas a gente já está com um plano, irmão, para a gente chegar lá no posto, você crê? O nosso alvo mesmo, irmão, é o posto lá. Deixa eles, deixa de guardar o espaço para a gente. O Habib vai ser a nossa cantina, amém? Porque esse lugar precisa caber pessoas, irmãos. Não importa se é chão pintado, não precisa ser nada de porcelanato, não precisa ser nada de granito, não precisa ser nada bonitão, irmão. O que importa são as vidas que estão aqui dentro. Como uma casa de marimbondo, irmão, que é levinha, mas a vida é que precisa ser protegida. Sermos férteis, multiplicarmos a nossa descendência. Nós amamos pessoas. O que nos motiva a multiplicar é a edificação da igreja como corpo. Eu falei isso semana passada, vou falar de novo. O púlpito não é o centro da igreja. Pelo contrário, é um lugar muito pequeno para que todas as pessoas desenvolvam seus dons. Para que todas as pessoas desenvolvam seus talentos. E a igreja, irmão, é o melhor lugar de estágio não remunerado no mundo, cara. Na igreja você aprende a falar em público, você aprende a vender. Estou pensando aqui, ó, na lojinha, você aprende. O cara já aprende a abordar as pessoas. Aprende a tocar, aprende a cantar. Aprende a administrar. Aprende tudo na igreja. Aprende sobre obra. Aprende sobre lavar louça. Aprende sobre lavar banheiro, que a pessoa vai para o retiro lá, vai lavar o banheiro, amém? Na igreja aprende. O púlpito é um lugar muito pequeno em relação ao tamanho da igreja. Quando a gente acredita na multiplicação, a gente está acreditando que você, irmão, vai exercer o seu dom para abençoar outras vidas, onde quer que você chegue. Você crê nisso? Você vai exercer o seu dom para edificar a igreja. Efésios capítulo 4. Versículos 11 e 12. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja... Irmão, coloca a mão no seu coração, por favor, por um minuto, coloca a mão no seu coração. Fala comigo assim, eu tenho um dom. Deus me deu o dom. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Você crê nisso, irmão? Você tem um dom. Por que você está esperando o púlpito para exercer esse dom?
se o púlpito é a menor parte de uma igreja? Por que você está esperando um microfone para exercer esse dom? Se tem vidas que nunca vão ouvir esse microfone, precisando da gente lá fora. O que nos motiva é poder edificar a igreja junto com Cristo. O que nos motiva é o propósito de existirmos como igreja. E aí eu vou voltar lá no início da mensagem. Quis multiplicar não é uma fase da estratégia, é o objetivo. É justamente o que a gente está almejando. O que a gente está buscando é a multiplicação. A multiplicação não são números. A multiplicação é a consequência da saúde de uma pessoa, da saúde de um GC, da saúde de uma igreja. Vou falar mais uma vez. Quando a gente celebra a multiplicação, a gente está celebrando a saúde, não está celebrando os números. A gente está celebrando a vida. Isso influencia nos números. Isso traz ainda mais pessoas. Isso traz ainda mais gente. E essas pessoas vão ser cuidadas, irmãos. Porque você vai entender o seu propósito. Para de ficar se escondendo. Para de ficar se escondendo. Se Deus te chamou. Para de recuar. Se Deus está te tirando da sua zona de conforto. Mateus capítulo 13, versículo 23. Jesus mais uma vez falando aos seus discípulos. Ensina assim. E quanto à semente que caiu em boa terra, em algumas versões fala em solo fértil. Assim como a gente leu lá no início, lá em Gênesis. Sejam férteis e multipliquem-se. Jesus está falando aqui sobre fertilidade também. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Qual é o resultado? Qual é o resultado de uma semente, de uma boa semente, que caiu em uma boa terra? Multiplicação, irmão. Multiplicação de novo. Se nós temos uma família saudável, isso vai gerar multiplicação. Se nós temos uma empresa saudável, isso vai gerar multiplicação. Se nós temos uma vida com Deus saudável, isso vai gerar multiplicação. Tudo que está saudável cresce. Como aquele feijãozinho, lembra? Que você colocou em cima do algodão quando era criança. Quem fez isso aí? Dá um amém. Você foi lá e cuidou, não foi? Colocava lá a aguinha. E ele começou a frutificar, a florescer. Meu irmão, nós sonhamos com a multiplicação. Porque a nossa multiplicação é o alcance de pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho.